Fala galera, e Pluribus chegou ao final da sua primeira temporada, mas a cobertura segue a todo vapor aqui no canal e vamos começar a cobertura do pós. E para essa primeira cobertura, para esse primeiro vídeo aqui, simplesmente vou trazer uma grande entrevista, uma extensa entrevista em que Rhys Ihorn, nossa querida Carol, Vince Gilligan, criador de tudo, e diretor, roteirista e produtor executivo Gordon Smith e roteirista e produtor executivo Alison Tetlock deram para a Variety. E é muito interessante acompanhar as respostas deles, porque sim, complementam algumas coisas que a gente viu acontecer na série e também já abrem outros campos de teoria para o que vem pela frente. Bora lá, se prepare porque esse vídeo vai ficar extenso, galera. Primeira pergunta da Variety, tá? Uma grande revelação neste episódio é que os outros têm os óvulos congelados da Carol, que podem ser transformados em células-tronco e usados para convertê-la em um deles. Anteriormente, eles disseram que precisariam do consentimento dela. O que mudou? Vince Gilligan. Bem, literalmente os outros são muito formais como advogados. A piadinha dos advogados volta. A pergunta específica que foi feita para eles e que eles responderam através do cartaz naquele cassino hotel em Las Vegas foi: é verdade que vocês precisam das nossas células-tronco? A resposta foi sim. Então, Carol perguntou: é verdade também que, para coletar essas células-tronco, vocês precisariam enfiar uma agulha no meu quadril? Eles foram muito cautelosos com a forma como formularam a resposta. É como no episódio 2. Quando um dos personagens diz: então vocês são vegetarianos? Há uma pequena pausa, então a Zósia responde: preferimos ser vegetarianos, sim. É muito no estilo Perry Mason, muito formal na forma como respondem às perguntas, mas literalmente nada mudou. Agora vem Gordon Smith, tá respondendo. Conversamos sobre a possibilidade de talvez terem aprendido algo novo sobre os ovos da Carol. Logo no início disseram: estamos tentando descobrir como fazer isso acontecer. Então aprenderam como fazer isso acontecer. Eles podem aprender coisas. Alison Tetlock complementa: eles não precisam de consentimento para transformar as pessoas, é claro. Porque a premissa da série, desde o episódio piloto, é que eles transformam todo mundo o mais rápido possível. Primeiro com beijos e eventualmente com aviões sobrevoando. Se pudessem colocar o tempero especial na água, com certeza o fariam. O que eles precisam é de consentimento para interferir no corpo físico de alguém. Então eles não poderiam pegar as células-tronco dela diretamente. Mas se as células-tronco já existirem, ou se os óvulos, que não são células-tronco, puderem ser convertidos em células-tronco por meio de um processo complexo e já estiverem fora do corpo dela, eles farão isso. Galera, simplesmente o tempo está correndo e muito com a questão dos 30 dias para Carol e para Manusos poderem salvar o mundo. Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Segunda pergunta, tá? Então continua sendo verdade que eles não podem mentir, mas podem reter informações? Vince Gilligan. Eles podem te enganar o dia inteiro. Com certeza. Estávamos falando sobre Perry Mason, a versão com Raymond Burr dos anos 50. O momento famoso da série é quando alguém diz: e se eu te dissesse que o assassino estava na rua às 3 da tarde? E mais tarde no episódio, alguém diz: você me disse que o assassino estava na rua às 3 da tarde. E o Raymond Burr responde: não, eu disse, e se eu te dissesse? E essa é a chave. Para nós, com essas pessoas, eles agem como advogados. Gordon Smith. Eles podem mentir por omissão. A questão sobre estar falando a verdade está bem claro, né, nesse momento. Omissão. Vamos falar sobre a traição de Zósia contra Carol. Rhys Ihorn. Acho que a traição não poderia ter sido maior. A Carol vivia em uma ilusão voluntária, mas sempre havia uma parte dela lá dentro. Então, quando a Zósia diz: roubamos seus óvulos, é como se ela pensasse: os óvulos que representam o futuro que eu queria com a minha esposa, que agora está morta, em parte por sua culpa. E eu também te disse implicitamente que não queria isso, e você está fazendo isso pelas minhas costas. É também aquela sensação horrível de se sentir uma tola por ter baixado a guarda por um segundo. Para Carol, isso é amplificado. Como eu ousei pensar que poderia ter amor e alegria? Além disso, agora há um relógio enorme correndo contra o tempo, marcando quanto tempo a Carol tem antes que a transforme.
que vai ser, obviamente, o mote da segunda temporada, né? Isso aqui é uma coisa bem clara, esse será o mote da segunda temporada, e a tensão rolando junto com aquele relógio lá. Que não significa, galera, que a gente vai ter uma aceleração na forma como a história é contada, né? Porque isso tem sido, sim, também tema de muitos comentários sobre o Plurps, tá? Obviamente que isso é colocado de alguns comentários de uma parte do público que não gosta do ritmo como a série é desenvolvida. Cara, pra mim tá excelente. Próxima pergunta, tá? Qual é o motivo da Zózia para beijar a Carol no episódio 8? Estratégia de charme? Ellison Tetlog responde. Acho que o motivo por trás do beijo, do ponto de vista dos outros, é oferecer a Carol algo que lhe traga conforto e prazer, ajudando ela a esquecer seus problemas por um tempo. Estratégia de charme. Agora, assistindo a cena, você poderia dizer que é um ato de manipulação, ou talvez até pior. Sim, eu concordo. Mas do ponto de vista deles, eles sentem que estão dando a ela algo que ela desejava, mas não conseguia obter completamente por si mesma, e que isso ajudaria a superar uma fase difícil de transição em sua vida, a fase anterior à sua transformação em um deles. Adoro pegar essas respostas todas, porque elas complementam, obviamente, aquilo que a gente assistiu na série e dão, sim, cara, confirmação de uma coisa e outra, como a nossa querida Alison Tetlog acaba de confirmar sobre o momento todo. Até que ponto a Carol está apaixonada pela Zózia? Tá? Resposta da Rhys Seahorn. Apaixonada é uma ótima maneira de descrever. Acho que ela está sinceramente apaixonada por ela. O beijo é algo que a Carol nem sabia o quanto precisava, mas quando ela corre pela entrada da garagem para abraçá-la, lá no episódio 6, acho que a Carol está profundamente abalada e surpresa com o quanto ela, que costumava ser tão misantropa e ansiar por ficar sozinha o tempo todo, pôde ser levado ao limite de perceber. Eu preciso de pessoas, preciso de companhia. Isolamento voluntário é muito diferente de isolamento involuntário. Ela está em um lugar extraordinariamente vulnerável e frágil naquela cena. Ah, então não faz parte da estratégia de charme aquilo que aconteceu da mudança da Carol. Então, eu até abri a crítica, né, do episódio 8, falando que a Carol tinha sido muito sapeca, que ela tinha me enganado no final do episódio 7, né? Sobre, querendo ou não, a questão toda da estratégia de charme e tudo mais, a questão do abraço, a questão do choro. Mas não é bem assim, de acordo com a Rhys Seahorn. Realmente, aquele momento foi um momento sincero na maneira como ele aconteceu. Próxima pergunta. Quanto à questão de se os outros estão manipulando a Carol, suponho que toda ação possa ser justificada com só queremos te fazer feliz. Mas em que ponto fazer a Carol feliz significa a mesma coisa que vamos te dar tudo o que você quer para que tenhamos a mesma opinião? Não me passou despercebido que o episódio 8 se chama Estratégia de Charme. Vince Gilligan, você definitivamente está fazendo as perguntas certas. No fim das contas, são duas pessoas tentando desesperadamente mudar uma outra. É uma situação muito dramática e eu penso em como isso se desenrola em relacionamentos o tempo todo. Pessoas que amam alguém, mas também querem mudá-la. Você ouve isso o tempo todo. Vamos nos casar e eu vou te mudar. Rhys Seahorn. Como diferenciar altruísmo de manipulação? A maioria dos atos de bondade e amor tem uma recompensa, mesmo que seja apenas a sensação de bem-estar pessoal. Até mesmo o amor incondicional pode ser uma responsabilidade com um filho, o medo da solidão ou o desejo de receber amor em troca. Sinceramente, não sei a resposta e não pedi ao Vince Gilligan, que me desse uma resposta definitiva. Sei que ele está entusiasmado com a possibilidade de interpretação. Se os outros estão sendo manipulados, se estão sendo sinceros e se essas duas coisas podem coexistir. Eu acho que essa palavra aqui, coexistir, é algo, para mim, a minha interpretação, tá? O meu ponto de vista sobre como que toda a junção, os outros, a colmeia, a mente coletiva está realmente agindo em relação à humanidade e a gente vê isso em relação principalmente a Carol, tá? Eu acho que tem essas duas partes, tá? Tem realmente essa maneira de coexistir sobre ser manipulador e realmente ser sincero. Eles conseguem navegar no meio dessas águas tão perigosas e tudo mais. Próxima pergunta.
Porque a Carol ameaça o Manuzos para que ele pare de fazer experiências com o outro, nosso querido Rick. Ela mudou muito desde o início da série. Rhys Seehorn. Desde o início, por mais furiosa que a Carol estivesse, gritando com eles: "Vocês assassinaram minha esposa, não quero mais nada com vocês." Ela sempre se sentiu péssima em ferir fisicamente qualquer um deles. Ela sempre demonstrou extrema culpa, a ponto de estar disposta a reprimir sua raiva para não machucá-los. Ela chega a perguntar a eles em um momento, quando está na Espanha: "Vocês podem me dar alguma coisa para me fazer parar de fazer isso?" E isso acontece logo no início, quando ela ainda os odeia. Aquela questão toda do que ela sente ao saber, principalmente, o que o seu ato todo de fúria, raiva, acontece ao redor do planeta. E principalmente, o número de mortos que acontece ao redor do planeta por causa, né, da sua ação ali de raiva e tudo mais. Isso é tudo ainda no episódio 2, né? Continuando o Rhys Seehorn, tá? Agora ela tem sentimentos individualizados pela Zósia, o que demonstra a Carol que se tratam de seres humanos com uma alteração neurológica e que não devem ser feridos. Então, quando ela vê Manuzos gritando com aquele cara tremendo no sofá, ela sabe que isso não só poderia causar uma parada cardíaca em Zósia, como também poderia significar a morte de milhões de pessoas em todo o mundo novamente. E a enfurece o fato de ele não conseguir enxergar outra solução. Ao mesmo tempo, o público sabe que ela está sendo extremamente defensiva, porque esse cara consegue desmascará-la. Ele sabe que ela está mentindo sobre o motivo de terem voltado e porque se importa mais com eles agora. Sim, a garota ou o mundo, né? A garota ou a humanidade? Qual seria a escolha da Carol, que ela acaba tomando segundos depois? Parece que boa parte da conversa dela com Manuzos é influenciada pelos últimos dias que passou com Zósia. Não tenho certeza se ela teria dito que os outros não são maus, mesmo alguns episódios atrás. Essa é a pergunta da Variety, que a Rhys Seehorn responde dessa forma. Justo. O lado romântico da coisa e a sensação de que ela realmente tem um companheiro acabaram complicando as coisas. Algumas pessoas me perguntaram se o fato dos outros terem deixado a Carol naquele estado extremo de isolamento foi uma ferramenta de manipulação para fazê-la precisar deles. Olha que interessante. Eu não sei a resposta para isso e nem tinha pensado nisso. Achei que eles estivessem tentando se proteger. Mas seja qual for o resultado, a Carol certamente veria o retorno deles como um ato de compaixão. Muitas coisas aconteceram que a fazem sentir que essas pessoas merecem compaixão. Eles me ajudaram. Eles devolveram meus brotos. Eles se certificaram de que eu estava bem cuidada. Mesmo quando não me suportavam, me traziam tudo o que eu queria. E quando eu precisava de companhia, eles me davam. Tem uma coisa aqui que é muito interessante na criação dos personagens, tá? Que a Rhys Seehorn já comentou, o ator que faz o Diabaté já comentou, a atriz que faz a Zósia já comentou, em que eles não têm, para principalmente criação de backstory, tá? Criação de passado de personagem, que é composição de personagem, eles não têm respostas claras do Vince Gilligan. Ele não dá as respostas para eles ali e deixa muito espaço, realmente uma grande lacuna para eles mesmos, atores, poderem preencher. E é interessante que, mais uma vez, a Rhys Seehorn coloca numa resposta, né, algo que traz novamente essa questão. Tem muita coisa que também faz parte desse jogo de criação da série, em que os próprios atores também não têm ideia do porquê que o personagem está realmente agindo ou reagindo daquela forma ali. E o que isso pode acontecer de consequência. Então é muito interessante também a maneira como Vince Gilligan, né, na sua parte ali de criador geral da série e tudo mais, tem também presente na maneira como ele vai dando essas informações e questões e liberdades para o elenco. É muito massa isso, cara. Bora lá, ó. Próxima pergunta. Vemos o outro partir, aparentemente indiferente à experiência do Manus, nosso querido Rick. Só para constar, não funcionou, certo? Não há como ele ter voltado ao normal? Vince Gilligan. Eu nunca tinha pensado nisso. Ah, tá, Vince Gilligan. Gordon Smith, tá? Ele não voltou atrás. Se tivesse voltado, a Zósia estaria fazendo outra coisa. Não acho que ela simplesmente abandonaria Albuquerque. Seria um desastre total. Então,
temos aqui por parte, né, do Gordon Smith, algo que nos deixa um caminho em que a experiência do Manosos, ela não teve um efeito concreto, ou seja, ela não teve um efeito definitivo. Ele não conseguiu trazer o Rick de volta ou despertar o livre-arbítrio, a alma, como o próprio Manosos fala, né, do Rick novamente ali. Não conseguiu deixar o verdadeiro Rick dominante do seu próprio corpo. Alison Tetlock. Ele estaria muito desorientado. Ele parece tão tranquilo e agradável. O Vince Gilligan. Rick, esse é o nome dele. Rick simplesmente entra no Prius dele e vai embora. Mas é aí que tá a questão, tá? Assim como o Gordon Smith e a Alison Tetlock colocam, tá? Não teve realmente o resultado definitivo, não teve ali o retorno. Só que tem um caminho muito bem colocado para como que realmente esse experimento daquele momento ali, onde o nosso querido Rick é a cobaia do Manosos, é realmente o caminho por onde agora a dupla dinâmica, Manosos e a Carol, vão realmente poder tentar refazer esse experimento ali. E talvez conseguir trazer novamente, né, a alma dessa pessoa, o livre-arbítrio dessa pessoa realmente como o dominante do próprio corpo que está colocado ali. O caminho está colocado pra gente, tá? E até, galera, no sábado sai um vídeo aqui, tá, no canal, sobre realmente esses experimentos do Manosos em relação à frequência toda, tá? Pra gente conversar especificamente sobre isso, já teorizando para o que vem pela frente. Próxima pergunta. A vigilância é um tema de constante discussão entre Carol e Manosos. Manosos tem mais medo do que Carol de ser espionado por dispositivos digitais. Até que ponto isso é razoável ou ele é apenas paranoico? Alison Tetlock. Sabemos que existem drones. Vimos drones entrando e saindo para entregar coisas. Sabemos que no início a Carol disse: "Vocês estão me espionando?" Portanto, Manosos não está totalmente errado em suspeitar que eles estão sendo vigiados. Há muitos motivos para acreditar que alguém está de olho neles. E sim, eles estão sendo vigiados. Vince Gilligan, basicamente, eles admitiram isso. Próxima pergunta. Por que Manosos começa a falar com Sósia depois de meses resistindo firmemente aos outros? Quer dizer, ele decide atravessar o abismo de Darien, que na verdade é o estreito de Darien, né? Justamente para não ter que interagir com eles. Vince Gilligan. Acho que a intenção dele com a Carol diz para ele: "Você já tentou simplesmente conversar com eles?" O que é muito significativo vindo dela, porque no episódio 2, a personagem da Lakshmi diz para a Carol: "Você não fez perguntas a essas pessoas? Por que você não perguntou a elas como é a vida?" E agora a situação se inverteu. 7 episódios depois, e praticamente o quê? Quase 60 e poucos dias depois do que acontece naquele encontro na Espanha, né? A Carol diz: "Por que você simplesmente não conversa com as pessoas?" E acho que ele a leva a sério. Ele tenta, e talvez ele esteja começando a pensar: "Não sei se vou conseguir respostas diretas dessa mulher com quem viajei 6.000 quilômetros para conversar." Alison Tetlock. Sim, ele começa a suspeitar da Carol, então decide tentar uma abordagem diferente, que é obter informações sobre ela com a sósia. Que é claramente o que acontece. Vamos lá, ó. Pergunta, tá? Da Variety. Você tem a arma de Chekhov nessa temporada. Você também tem a bomba atômica de Chekhov. Quando ficou evidente que a bomba nuclear seria um ponto crucial dessa temporada? Vince Gilligan. Surpreendentemente atrasado. Aqui essa pergunta, a gente entra no campo ali de que o final da primeira temporada seria diferente, tá? Gordon Smith. Isso ficou claro 1 ou 2 dias após o início das filmagens do episódio. Filmagens do último episódio do 9º. Alison Tetlock. Não foi o final que definimos juntos na sala dos roteiristas. Nós o ajustamos mais tarde, o que é um pouco incomum. Vince Gilligan. Tínhamos um final perfeitamente bom. Teria sido satisfatório, mas não tão satisfatório. E recebemos uma observação. Sabe como é? Executivos sempre têm observações idiotas. Na verdade, a Apple e a Sony perguntaram: "Não seria possível um final ainda melhor?" E nós ouvimos, e ficou muito feliz. E fico muito feliz que tenham nos dado essa observação. Isso resultou em um final melhor. Alison Tetlock. Tínhamos plantado a semente no episódio 3, né?
mas não tínhamos um plano exato para concretizá-lo dessa forma, e sobre uma oportunidade para fazê-lo. O episódio 3 é a famosa sequência onde, lá no hospital já, depois da Zoe já ferida, né, e recebendo tratamento no hospital, que a Carol pergunta lá, e vai escalonando, né? A granada pro tanque, do tanque ela vai e chega na bomba nuclear, né? Pergunta: você pode compartilhar o final que havia planejado originalmente? Gordon Smith: foi parecido com aquele final, só que mais sutil. Carol fez um pacto secreto com Manusos, entrega um bilhete para ele e talvez vá atuar como agente dupla. Não houve uma sinalização tão explícita tipo: não vou fazer isso. Esse relacionamento com os outros não pode continuar. Vince Gilligan: tirando o fato da bomba nuclear, né, a bomba não estar envolvida, não se tratava de uma guerra declarada. Era algo como: vou continuar sendo um agente duplo. Era uma operação secreta. Mesmo antes de recebermos o bilhete, pensamos: será que essa é a maneira mais satisfatória de prosseguir? Será que acreditamos nisso? Eu prefiro, tá? Agora sabendo também assim a ideia que era pro final original, eu prefiro também o final que acabou sendo o final que a gente assistiu no nono episódio, tá? Eu prefiro algo mais claro nesse momento aqui do que algo ali ainda em aberto, porque a gente já tá conversando muito sobre uma série que provoca muito debate, que provoca muita teoria. Então é interessante tu ter uma definição, de tu não ficar ali, né, no subentendido do que realmente foi a decisão da Carol e o que é que ela pode ter entregue ou não ali pro Manusos. Declara as coisas. Eu acho importante, tá, que Pluribus também entre num caminho onde, cara, defina as coisas e vai. Porque os debates e as teorias, elas não vão parar até a gente ter o encerramento da série. Então não é isso que vai ter uma questão de diminuir tudo o que está acontecendo em volta da série toda, entendeu? Isso vai continuar até o momento final de Pluribus. Pergunta: por que eles dão para ela a bomba nuclear? Eu sei que isso é estabelecido logo no início, mas se eles desrespeitam a vontade dela com as células-tronco, por que não desrespeitam a vontade dela com a bomba nuclear? Vince Gilligan: boa pergunta. São questões complexas. Há uma tensão constante entre querer fazê-la feliz e se proteger. Por mais destrutiva que seja uma bomba atômica, obviamente eles não querem que ela a detone. Mas se ela fizesse, sem trocadilho, uma bomba atômica, não seria o fim do mundo. Aceitar as perdas, né? É basicamente isso que o Vince Gilligan está colocando, que seria o que dá para entender como pensamento todo dos outros, né? Basicamente isso. Ellison Tetlock: existem 7 bilhões deles povoando toda a Terra, então eles estão tentando apaziguá-la da melhor maneira possível e sabem que tem a vantagem. Pergunta: como seria a Terra se os outros convertessem todos? Vamos falar da cena de abertura. Na cena de abertura do episódio final, eles deixam a vila imediatamente após converterem a Kuzimayu, porque não tem mais motivos para estarem ali. E aqueles corpos não têm mais razão para estarem juntos. Aquela família não tem propósito. Em outras palavras, quem são os outros sem os imunes? Gordon Smith: no episódio 8, ouvimos falar sobre o prato que eles estão construindo, então sabemos que eles têm algum propósito. O prato seria, na verdade, aqui a questão da antena, né? Não temos 100% da clareza, que se perde na tradução, óbvio, né? Não temos 100% da clareza sobre como esse propósito se manifesta ou quais são os limites dele, mas acreditamos que possa ser um mundo interessante. Ellison Tetlock: é um mundo pacífico, eles são um coletivo e são totalmente pragmáticos, então não há mais necessidade de recriarem cultura ou fingirem. Se não houver mais membros da velha guarda, eles não precisam fazer o que fazem pelo Jabaté ou pela Kuzimayu, como faziam até aquele momento. Então eles estão vivendo da maneira mais eficiente possível e em paz um com os outros e com a Terra, mas sem apego. Vince Gilligan: a reação perfeita à série é o espectador decidir por si mesmo. Isso é o paraíso ou o inferno? Você pode assistir, por exemplo, a forma como os outros se afastam daquela aldeia peruana e pensar: meu Deus, isso é um pesadelo. De repente, todos estão frios uns com os outros.
Mas se você observar com atenção, eles não estão realmente frios uns com os outros. Eles simplesmente estão ali. É como se todas as células do meu corpo, não estou prestando atenção em cada uma individualmente, mas elas formam um organismo completo. Elas estão felizes, eu acho. Mas, por outro lado, isso é o paraíso ou o inferno? A questão que o Vince Gilligan coloca aqui é muito próxima, só com outras palavras do que ele já tinha falado sobre a questão de um mundo apocalíptico, e ele faz a comparação com zumbis e coloca ali... Cara, eu imagino que é muito ruim ser um zumbi até o momento que eu viro um zumbi e faço parte do coletivo. É o mesmo que ele já falou em outras palavras agora, e é algo muito interessante para a discussão toda da série, porque ele joga novamente para nossa percepção. Cada um tem seu ponto de vista, cada um acha o que está acontecendo, cada um acha qual é um... Essa que é muito da graça de Pluribus, assim como outras tantas séries. A questão de cada um ter o seu ponto de vista, a sua própria perspectiva sobre o que está acontecendo e o que pode acontecer. É massa isso, porque daí a gente entra aqui, debate, teoria, o que pode, o que não pode, parará, confirma, não confirma, e seguimos. Pergunta: por que é importante que a Carol nem sempre seja simpática, ou a heroína perfeita? Rhys Ihorn: ela é uma heroína relutante, para dizer o mínimo. Definitivamente ela não esperava liderar a revolução, mas sente que ninguém mais vai fazer isso. Seu comportamento é falho porque ela é uma pessoa comum que se depara com uma circunstância insana. Ela não está sob o efeito de poderes. Ela está em um mundo fantástico, mas ela mesma é completamente realista, emocionalmente. O que você faria se a visse em um pesadelo distópico e apocalíptico? Eu preferiria observar alguém se comportando mal nesse momento, contanto que seja verdadeiro. Sua vulnerabilidade ao descobrir que os outros estão todos participando de reuniões semanais por Zoom sem ela, que é uma sacanagem, né? Isso é tão humano. Todos nós já passamos por isso. Eu já fui excluído de certas mesas no refeitório. Isso dói, mesmo quando o contexto geral é muito maior. Acho muito interessante explorar a forma como ela reprime a raiva. Sei que ela é impulsiva. Sei que não deveria gritar nem dizer certas coisas. Mas também sei que, na minha vida real, muitas mulheres que conheço não deveriam reprimir tanto a raiva. Não deveriam falar mais baixo nem se esforçar tanto para serem agradáveis. Esses também são defeitos. Então, galera, muito massa aqui a resposta da Rhys Ihorn, porque isso conversa e muito com a opinião que muitos tiveram sobre a própria personagem da Carol durante a série, tá? E também sobre o que acontece com a Carol na sua própria decisão nesse episódio final aqui. Eu brinquei começando a crítica do episódio 9, né? Pô, quem nunca errou por amor, né? Quem nunca tomou uma decisão errada ali por estar completamente apaixonado e acabar, né, fazendo a escolha errada do que deveria fazer naquele momento e tudo mais. Cara, eu acho que a Carol, ela é uma personagem tão interessante, cara, tão complexa ao mesmo tempo, que é uma personagem como qualquer um de nós, com seus medos, seus momentos que, né, a tornam alegre, com seus receios, com algumas coisas mais claras do que outras ali, que vai reagindo e aprendendo com a maneira como as coisas estão acontecendo. E não tem nada mais, digamos assim, humano do que essas variações todas que a Carol também tem durante a série, assim. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam aqui sobre essa extensa entrevista que tivemos. Vince Gilligan, criador de tudo, diretor, roteirista e produtor executivo Gordon Smith, roteirista e produtora executiva Alison Tetlock e a nossa grande protagonista Rhys Ihorn, a intérprete da Carol. Coloquem nos comentários e não esqueçam que segue a cobertura de Pluribus aqui no canal, porque agora começamos o pós. Não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.